Olha aí, meu amigo, trouxe algumas notícias interessantes para a gente conversar. Primeiro aqui é uma coluna de opinião do Carlos Alberto Sardenberg no Globo. Importante frisar isso aqui, está sendo veiculado no O Globo. Tudo bem que é uma coluna de opinião, mas o veículo é esse aqui, um veículo que, dentre outros tantos, ajudou a eleger o Lula em 2022. Agora parece que tem muita gente pulando fora desse barco, e a crítica é ao arcabouço fiscal, que já era realmente, já acabou. Eu defendo aqui no meu canal, o arcabouço fiscal é morto, ele já nasceu morto. O pessoal falou que agora ele acabou. Tudo bem, a gente só diverge em matéria de tempo, de cronologia, mas o diagnóstico é o mesmo. Ele agora não existe mais, o arcabouço fiscal já é uma peça de ficção. E até mesmo, eu já trouxe crítica aqui a esse respeito de ministros de governos anteriores e etc. Mas olha só, até mesmo aqui o senhor Armando Monteiro Neto, que foi ministro da Indústria na época do governo Dilma Rousseff, olha só, ele falou que esse marco fiscal é frágil e o Brasil precisa de um novo regime. Ou seja, o arcabouço fiscal tem que acabar, senão o Brasil acaba antes. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, então, analisar essas notícias, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O vaticínio aqui do pessoal do Globo é simples, é bastante fácil de entender, né? Volto a dizer, coluna de opinião do Carlos Alberto Sardenberg, mas veiculado no Globo. Isso aqui é bastante importante, né? E aí, ele faz uma defesa aqui, própria, que ok, uma defesa que eu aceito. Que é o seguinte, que quando esse governo atual criou o arcabouço fiscal, muitos analistas e jornalistas, inclusive ele próprio aqui, o autor dessa coluna de opinião, falaram que o arcabouço só funcionaria se a receita aumentasse muito. Teria que ter aumentos expressivos de receita. Sendo que a carga tributária brasileira sempre foi muito alta, não tinha como crescer nesse sentido aí. Então era uma tarefa que já parecia impossível, né? Por outro lado aqui, o arcabouço fiscal tem um grande problema que eu sempre citei, a grande deficiência dele em relação ao teto de gastos, que é prever um aumento real de despesas. O teto de gastos foi criado para conter o aumento real de despesas, para colocar um teto realmente. Daqui não vai passar. Do momento em que isso foi estabelecido, foi votado, foi aprovado, os gastos não vão subir mais no Brasil, ou não iriam subir mais no Brasil. Chegaram até aquele patamar, só seriam corrigidos pela inflação. O arcabouço fiscal, sendo um modelo parido pelo governo Lula, tem uma mosca voando aqui para todo lado, sendo parido pelo governo Lula, teria, é claro, essa ideia central de permitir aumento de gastos, como tem acontecido. E o Sardenberg falou exatamente esse ponto, que esse era o objetivo do governo Lula, de forma geral, voltar àquela política petista de gasto aumentando permanentemente, né? Então, foi o pessoal colocou o arcabouço fiscal como sendo mais sofisticado do que o teto de gastos, só que, né, olha só, falaram, mas ele foi furado na época do Bolsonaro, o teto de gastos. Pandemia, coloque isso na sua cabeça, uma coisa completamente atípica. Só que, fora isso, o arcabouço fiscal, o teto de gastos funcionou tão bem que serviu lá na época do Michel Temer, serviu no começo do governo Bolsonaro e serviu no final do governo Bolsonaro também, porque tivemos, ao longo desse período, uma queda na proporção dívida sobre PIB, ou seja, funcionou para o que ele se propunha, era o caminho que tinha que continuar seguindo. Mas botaram esse asno na presidência da República, um asno mal intencionado ainda por cima. E aí reverteu essa ferramenta importantíssima que existia lá atrás, que era a ferramenta justamente do teto de gastos. E aí, meu amigo, a coisa foi ladeira abaixo de fato, né? Enfim, uma situação assim bastante ruim, que, é claro, não teve aumento de receitas suficiente para cobrir todo esse aumento de gastos. E as receitas subiram. Ainda assim, não foi suficiente. Aí o que acontece, né? O governo manteve ali
a questão dos 2,5% de limite, sempre indo no limite máximo do crescimento, porque o arcabouço prevê uma banda de crescimento, só que gastos obrigatórios ficaram ainda maior do que os 2,5% permitidos, e aí a coisa fica completamente desequilibrada, e o governo quer aumentar receitas. Por quê? Porque ele não quer cortar gastos. Vai dar certo? Não vai dar certo. O arcabouço fiscal já era, como o Sardenberg falou, e o próprio aqui, Armando Monteiro Neto, que foi ministro lá na época da Dilma Rousseff, então é um cara próximo ali do PT, foi aqui entre 2015, né, e 2016, durante a era Dilma, ele esteve à frente do Ministério da Indústria, e ele presidiu a Confederação Nacional da Indústria durante todo o período do Lula, inclusive, né. E aí ele falou o seguinte, né, que o Lula tentou estabelecer uma certa disciplina do crescimento de gastos, mentira, claro que isso não aconteceu com a instituição do arcabouço fiscal, só que a alta das despesas obrigatórias supera os limites estabelecidos em lei. Então é necessário criar uma nova medida. Que nova medida seria essa aí, né? Bem, aí é onde realmente entra o debate e a situação maior eleitoral para 2026, na minha opinião, reside justamente nisso. Quem ousar se candidatar à presidência da República no próximo ano e quiser de fato salvar o Brasil da bancarrota, vai ter que arcar com esse debate político aqui, de acabar com o arcabouço fiscal, criar algo novo ou trazer de volta o teto de gastos anterior, que seria muito bom, inclusive vedando os furos que haviam nele, deixando ele ainda mais fechadinho, ainda mais acertadinho. Por quê? É só assim que o Brasil vai sobreviver em matéria econômica. Se a dívida continuar crescendo nesse patamar, o Brasil vai seguir o caminho que a Argentina seguiu. Que foi justamente isso que causou a bancarrota da Argentina. Gastos estatais elevados. E aí o governo, em determinado momento, começou a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã para bancar os próprios gastos, fazendo a inflação disparar consideravelmente, e aí o governo, para piorar ainda mais a situação, começou a subsidiar empresas para segurarem os preços, aumentando o seu próprio gasto, despejando mais dinheiro na economia e armando uma bomba nuclear que teve que ser desarmada às pressas pelo governo Javier Milei. Quem quiser governar o Brasil de forma séria, comprometida para salvar o Brasil, mais do que, sei lá, por poder, estou sendo iludido demais, né? Pode falar. Eu sei que eu estou. Mas quem quiser fazer isso vai ter que lidar com essa situação do arcabouço fiscal. Eliminar esse sistema e criar uma coisa completamente funcional, robusta. Ressuscitar o teto de gastos que seja nas mesmas condições, ainda que seja, é muito melhor do que o arcabouço fiscal que está quebrando o Brasil. O próprio governo Lula assumiu isso. Ex-ministros do governo assumiram isso. O Sardenberg mandou a real aqui também, concordo plenamente com ele nesse sentido. Não há alternativa para o Brasil que não seja acabar de vez para todo sempre com o arcabouço fiscal, colocar alguma coisa melhor no lugar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.